Olá, eu sou Iago Luciano de Moraes, eu sou um dos primeiros e únicos pesquisadores brasileiros sobre a mentalidade masculina, sobre a masculinidade, e esse é o Psicoandrologia. A psicologia evolucionista, ela é um ponto de interseção entre a psicologia cognitiva e a biologia evolucionista, além de utilizar outras áreas do conhecimento, principalmente as ciências da computação e a paleoantropologia. Ela tem algumas características que eu acho bastante interessantes, principalmente a rejeição das dicotomias. A psicologia evolucionista não divide corpo e mente, o corpo é de um jeito, a mente é do outro. Isso para a psicologia evolucionista não faz o menor sentido. Ambos fazem parte, ambos têm a mesma natureza e, portanto, ambos podem ser estudados de formas bastante semelhantes, quando não idênticas. E principalmente ela rejeita a diferença entre inato e aprendido. Ou tudo, ou uma coisa, ela precisa já nascer pronta ou ela precisa ser desenvolvida ao longo do tempo. A psicologia evolucionista ela vai defender que praticamente qualquer comportamento, não só humano, mas de outros animais também, é uma combinação entre aquilo que o indivíduo, o organismo, ele é biologicamente programado para fazer, ou melhor, ele é geneticamente programado para fazer, com aquilo que ele aprendeu que seria a resposta mais eficiente no seu meio ambiente. E ele faria isso porque a mente ela funcionaria como um programa de computador, um software, e cria regras estatísticas. Se acontecer tal coisa, então eu tenho as opções A, B, C, a consequência de A é essa, a consequência de B é aquela, e a consequência de C é essa outra. E aí ele tentaria descobrir qual seria a opção mais adaptativa, aquela que aumenta mais as suas chances de sobreviver e se reproduzir, embora não necessariamente signifique que seja a melhor opção. Vários estudos indicam que a nossa mente comete muitos erros, e se nós formos parar para pensar, na verdade eles foram muito importantes ao longo da nossa história evolutiva, e cometer esses erros seria mais vantajoso do que ver o mundo como ele realmente é, ver a verdade. E aí já entra uma outra história de até que ponto é realmente bom saber a verdade, né, ou não, mas isso fica para outro vídeo. Um dos grandes problemas no estudo das diferenças de gênero é que geralmente as diferenças entre duas pessoas do mesmo sexo são maiores do que as diferenças entre duas pessoas de sexos opostos. Com base nisso, principalmente após a década de 60, com a ascensão dos movimentos sociais e principalmente com a entrada do feminismo no meio acadêmico, diversos cientistas chegaram à conclusão de que as diferenças de gênero elas são produto única e exclusivamente da criação. As diferenças entre homens e mulheres só existem porque nós criamos homens e mulheres de formas diferentes, e se nós tratássemos eles da mesma forma, então eles seriam absolutamente iguais. Isso ganhou força principalmente após a década de 80, quando R. W. Hodel começa a publicar a sua teoria da masculinidade hegemônica, da hegemonia de gênero, e vocês podem conhecer um pouquinho melhor no meu livro, Ser Homem ou Não Ser, que é Ser Homem no Início do século XXI, mas que resumidamente é uma tentativa de transformar a teoria feminista do patriarcado e das relações de poder entre homens e mulheres numa teoria científica. Mas o grande problema dessa teoria é que geralmente ela é uma teoria sem fundamentos empíricos, ela é puramente filosófica, puramente especulativa, e os dados empíricos, principalmente aqueles realizados comparando-se diferentes culturas ou até mesmo diferenças de gênero em animais não humanos, principalmente com primatas e chimpanzés, mais especificamente, é que existiria sim uma diferença pequena, é verdade, mas essa diferença existe e ela pode ter implicações maiores do que as próprias diferenças, elas podem ter implicações muito grandes. E aí eu vou destacar o trabalho de David Gilmour, um antropólogo que na década de 90 publica Manhood in the Making, eu até já fiz um vídeo sobre ele, que está aparecendo aqui no link para vocês. E ele vai comparar a concepção de masculinidade que diversas sociedades possuem, o que várias sociedades diferentes consideram o que é ser homem. Então ele vai pegar sociedades modernas dos Estados Unidos com povos indígenas aqui da Amazônia, com povos da África, com o Japão e várias sociedades, e vai pegar o que cada uma das sociedades significa, o que é ser homem, como a divisão de papéis acontece, o que eles acreditam ser uma coisa masculina, o que é feminina, o que é uma coisa de ambos. Ele vai identificar algumas características que aparentemente permitem que nós prevamos
nós conseguimos adivinhar o quão egalitário, quão equitativa é essa sociedade. Quais características são elas? Primeiro, o quão ameaçador, quão hostil é o ambiente que essa sociedade vive. Tem desastres naturais, tem predadores, tem guerras, é difícil obter alimento, você precisa arriscar sua vida para obter alimento. Segundo, quais desses desafios, quais dessas hostilidades é possível evitar ou não? E aí vai acabar surgindo a teoria da descartabilidade masculina. Como mulheres só podem ter um filho por vez, geralmente não conseguindo passar de 15 filhos, supondo que ela tenha um filho por ano após ela atingir a maturidade sexual, após ela se tornar fértil até o final da vida reprodutiva dela, os homens eles podem ter mais de 100 filhos, 200, tudo vai depender de quantas mulheres eles podem ter. Então, a vida da mulher ela é biologicamente mais valiosa do que a do homem. Quando uma mulher morre, a sociedade perde muito mais do que apenas uma mulher. Ela perde também o poder reprodutivo que essa mulher tinha. Enquanto que a vida dos homens acaba não tendo um impacto tão grande, já que se uma sociedade tiver um número muito pequeno de homens, se ela tiver, sei lá, um homem para cada 10 mulheres, esse homem ele pode se relacionar somente com as 10 mulheres e em pouco tempo, no máximo 10 anos, na verdade em apenas um ano, supondo que todos os bebês sobrevivam, o tamanho da população já vai ter dobrado. Vai ter que esperar esses bebês atingirem a maturidade sexual para eles também poderem se reproduzir. Mas a população vai crescer de forma bem rápida. E aí, o Rebelmeister ele também vai criar uma teoria sobre por que nós observamos, porque nós acreditamos que existem diferenças entre homens e mulheres, mas não conseguimos observar essas diferenças em estudos. E aqui, em termos de habilidade, homens e mulheres eles acabam tendo a mesma habilidade. Porém, em termos de motivação, eles são diferentes. Homens têm mais interesse por determinadas coisas e mulheres têm mais interesse por outras coisas. E, quando nós fazemos coisas diferentes, nós geralmente usamos habilidades diferentes. Então, como nós estamos acostumados a ver homens fazendo uma coisa e mulheres fazendo outra coisa, nós acabamos acreditando erroneamente que homens são melhores nessa coisa que eles fazem e mulheres são melhores na coisa que as mulheres fazem. E, além, é claro, da testosterona, e ela parece ter um papel muito importante não só nas diferenças físicas, mas também diferenças psicológicas. Todas as diferenças observadas entre homens e mulheres parecem que estão relacionadas à testosterona. Quando nós fazemos estudos com animais não humanos, principalmente manipulando a quantidade de testosterona que eles desenvolvem ainda no útero, nós observamos diferenças de comportamento significativas. O ato de brincar tem chamado a atenção de vários pesquisadores, em especial porque gasta-se uma energia considerável brincando, mas geralmente os benefícios que ele poderia trazer não parecem se equiparar ou serem maiores do que os custos que o brincar estabelece. Sendo assim, muitos pesquisadores têm tentado investigar e descobrir qual seria a origem do brincar, e como brincar é algo que existe em praticamente todos os mamíferos, e inclusive ele não tem uma lógica, a gente não brinca porque isso vai ser importante para o nosso futuro, ou porque alguém pediu, mas a gente brinca de coisas muitas vezes sem importância, até mesmo coisas bestas, pelo simples prazer de brincar. O jogo, a brincadeira é considerado algo que transcende a humanidade, é algo que transcende principalmente a cultura, porque brincar é algo universal, todas as culturas brincam, o que muda é como brincar. E quando a gente entra na parte do gênero, vários pesquisadores têm conseguido encontrar uma certa consistência, diferenças de gênero nos tipos de jogos que as crianças brincam, inclusive até mesmo primatas não humanos, como os chimpanzés. Observa-se diferenças de gênero nos brinquedos escolhidos se você bota carrinhos e bonecas num ambiente cheio de chimpanzés, num zoológico ou algum laboratório que use chimpanzés. Geralmente os machos vão escolher brincar de carrinhos e as fêmeas vão brincar de boneca. E alguns estudos, principalmente o de Menezes e Brito, têm encontrado que as crianças parecem que não se importam muito com o sexo de com quem elas vão brincar. Apesar de elas formarem grupos de apenas um sexo, grupos só de meninos ou só de meninas, elas não se importam com o sexo da outra pessoa.
Elas, na verdade, escolhem seu companheiro com base no jogo. Ela quer brincar de uma coisa, ela procura outra criança que também queira brincar daquela coisa. E geralmente acaba se formando por acidente grupos de apenas um sexo, indicando que a preferência por determinadas brincadeiras realmente é uma preferência decorrente do gênero, né? Cada sexo tem uma preferência por determinados jogos e não por uma imposição cultural. Até porque essas diferenças elas são encontradas, como eu falei, não só em animais não humanos, mas também em crianças muito novas para poderem entender as regras sociais do que seria um brinquedo de menino ou um brinquedo de menina, até porque as crianças normalmente elas não teriam idade para entender o que é ter um sexo. Por exemplo, essas diferenças elas já podem ser observadas em crianças de 13 meses e as teorias atuais elas dizem que a criança ela só percebe que o mundo é composto por dois sexos, ou melhor, que as pessoas podem ser de dois sexos diferentes por volta dos 24 meses. Então, uma criança com 13 meses ela nem sabe que ela possui sexo, ela nem sabe que existe a divisão entre homens e mulheres. Portanto, qualquer coisa qualquer imposição cultural de você tem que brincar disso porque você é um menino, para a criança não faria o menor sentido porque ela não sabe que ela é um menino. Eu vou parar por aqui porque esse vídeo já está muito longo. Vocês podem ler mais no meu artigo Gênero numa Perspectiva Evolucionista, e o link está aqui na descrição desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal para receber as atualizações e, se possível, torne-se meus patronos, façam uma doação. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo e amanhã é o Dia Nacional do Homem no Brasil, então feliz Dia dos Homens a todos os homens aqui presentes.